Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios e também a gente faz comentários sobre notícias, sobre acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá no nosso site, o talktobiz.com ou talktobusiness.com.br. Lá você encontra o feed desse podcast para você poder acompanhar e as postagens que a gente faz semanalmente no nosso blog. Hoje eu trago um tema muito interessante e um amigo que é professor também, que a gente convive junto aí pelas salas de aula, pelas salas de professor e da vida, que é o professor de língua portuguesa, o Cláudio Drummond. O cara que é super fera em língua portuguesa, que é podcaster também, tem o podcast Desfalando, que eu recomendo aí já a vocês que sigam, e tem um perfil no Instagram, né, Cláudio, que é o Bendito Português. Cláudio, bem-vindo ao Talk to Biz. Ô, Bruno, cara, que prazer, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, enfim, a todo mundo que está ouvindo a gente. Né? E uma coisa também interessante, eu sou o Cláudio Drummond, mas o meu sobrenome completo é Cláudio Garcia Drummond. Olha então, aí, Bruno, parente, somos parentes, cara. Somos parentes, enfim. Maneiro. E, eu esqueci de um ponto importante, Cláudio, você tem que falar aí também. Músico na banda Bangladesh, não é isso? Isso, da Viva Bangladesh, Viva tem Bangladesh, projetos musicais aí. Isso, a Viva Bangladesh, a Stereodelic, são 3 projetos musicais, e a Sala Baf, que é uma banda só cover de Black Sabbath. Olha aí, cara, cover de Black Sabbath, muito maneiro, muito maneiro. Sim. Legal, Cláudio, bem-vindo aí ao nosso podcast. O Cláudio está aqui com a gente hoje para falar sobre a língua portuguesa e a sua carreira. A gente aqui fala sobre estratégia de marketing, sobre negócios, sobre posicionamento, sobre preço, o que as empresas estão fazendo de certo e de errado. E muitas vezes a gente se esquece do perfil profissional e das competências que esse profissional tem que ter. E aí eu acho que isso fica muito evidente, né, que as pessoas hoje, eu não sei, Cláudio, se você tem a mesma percepção que eu, mas as pessoas eventualmente dão muita importância para algumas competências técnicas que elas precisam ter. Por exemplo, eu que dou aula lá no curso de administração, o camarada tem que saber de administração, tem que saber um pouquinho de contabilidade, tem que saber um pouquinho sobre gestão de pessoas, mas eles se esquecem muitas vezes do básico, que é saber o bom português, como você diz aí, o bendito português, que tanto nos ajuda, né, nos permite que a gente se comunique, permite que o profissional se posicione no mercado de trabalho, que ele se posicione dentro da empresa, que ele se faça entender. E a galera muitas vezes se esquece dessa competência tão fundamental, né? Parece que hoje está ficando mais crítico de uns anos para cá, com internet, com tudo mais, a galera vai abreviando, vai simplificando, vai usando de artifícios imagéticos ali, então o cara bota uma mensagem para você, mas já não usa, ele usa um pouquinho de palavra, o resto ele completa com emojis, com ícones, e aí parece que a galera se esquece dessa competência fundamental, que é justamente o conhecimento da língua portuguesa. E aí eu pergunto a você, que é professor de português, que lida com isso no dia a dia. Cláudio, será que as pessoas hoje estão menos atentas a esse entendimento, a essa formação na sua própria língua pátria? Bruno, eu não sei se isso é um fenômeno moderno. Eu acho que a atenção à língua portuguesa ou a desatenção à língua portuguesa não é algo contemporâneo. Já vem de muito tempo, né? A gente, como você falou, né, o técnico, o administrador, o cara do marketing, ele vai acabar dando uma prioridade a essas ciências e vai deixar de lado algo muito básico, que é a comunicação, cara. E para você se comunicar e se fazer entender, você precisa de linguagem. E qual é o nosso instrumento? É a língua portuguesa. Isso você não tem como abrir mão, tá? Verdade. E aí, eu lembro bem que eu também tenho um passado de flerte com marketing,
e por aí afora, eu lembro bem de um curso que eu fiz que era o DA, Desenvolvimento de Habilidade de Negociações. Olha aí. Cara, se você não tem o poder de persuasão, de negociação, já era. A gente negocia o tempo todo. O adolescente negocia com os pais para que ele possa chegar mais tarde. Primeiro ele negocia para ir para a festa, conseguir autorização para ir para a festa. Verdade. Né? E negocia o horário de retorno dessa festa. É negociação o tempo todo. E isso é linguagem, é poder de persuasão, é argumentação. Argumentação é tudo. Então, muitas vezes a galera pensa, Cláudio, que a questão da negociação está só ligada para o camarada que vai trabalhar diretamente com vendas, né? Perfeito. Então, você é vendedor, então precisa entender de negociação. Eu não sou vendedor, eu trabalho aqui no escritório. Então, para que eu tenho que entender de negociação? Para que eu tenho que me comunicar bem? Exatamente. E aí o camarada tem esse problema que você está falando. Exatamente. E aí o camarada não sabe argumentar. A chave de qualquer sucesso na vida, eu vejo dessa forma, e tudo que eu estou trazendo aqui não são verdades absolutas, são os meus pontos de vista, né? Sim. Então não é uma verdade absoluta, mas eu vejo que tudo passa por uma boa argumentação. O tempo todo você está argumentando, o tempo todo você está negociando. Então, e outra coisa que acaba acontecendo é exatamente esse desleixo com a língua. Então, o que eu vejo muito, Bruno, é a galera se formando, curso superior, das mais diversas áreas. Eu vou dar um exemplo muito básico, e isso não veja bem, não é uma crítica, é uma crítica e ao mesmo tempo não especificamente, tá? Uhum. Pode soar meio que ofensivo, mas não é. Por exemplo, a galera saindo de direito que não consegue passar na prova da OAB. Nossa, mas isso é verdade. E não é só no direito, não. Eu já peguei exato, de redação básico de concurso universitário, perfeito, e pelo amor de Deus. Perfeito, Bruno. E aí como é que fica? Hoje os processos seletivos de grandes empresas, você sabe muito melhor que eu, o cara faz uma provinha de matemática e faz uma redação, cara. Né? Tem entrevista, tem um monte de... E um momento, uma etapa, é o cara produzir um texto. O cara não sabe. O cara não sabe argumentar. O cara vai para uma entrevista e não sabe falar. Sim. Isso é comunicação. Ele precisa aquela coisa, ele tem que escrever uma mínima frase ali que faça sentido, né? Do início ao fim. Exatamente. E a gente sabe que a falta de uma vírgula ou uma vírgula no lugar errado muda totalmente sentido. Sim. Totalmente sentido. Né? Eu não sei se você sabe, Cláudio, mas a minha formação original é em jornalismo, né? Caramba! E eu trabalhei em redação de jornal, né? Sim. E lá a gente tinha que ter uma atenção muito grande à questão da revisão ali, então eu costumo ser chato também. E eu, quando vejo um erro de português, principalmente aqueles erros que você vê assim, que não foi erro de digitação, né? Que na verdade o cara não sabe mesmo, aquilo é um chute no seu saco, né? Porque chega a doer em você, você se sente mal até com aquilo. Então eu entendo a sua dor como professor de língua portuguesa quando você deve se deparar com determinadas coisas aí na internet ou, enfim, textos diversos que você tem acesso. Não, verdade. E assim, eu até sou um cara de boa, porque acaba a minha especialização sendo em linguística, eu sou um apaixonado por sociolinguística, entendo bem um registro formal, um registro informal, o que né? O que são as gírias, as abreviações, de boa, cara. Mas você precisa entender a hora de usar o registro formal. Né? Esse é o grande problema da galera, porque ela não se preocupa em se ligar no registro formal e na hora que precisa, não vai saber. Não tem como saber. Né? Então, isso na hora e na carreira profissional hoje, isso faz uma diferença enorme. Como é que você vai negociar sua contratação com o empresário, seja com quem for? Você não sabe argumentar, cara, você não sabe falar. E detalhe, é o que você acabou de falar. De repente, nas áreas específicas, os conhecimentos dele acerca de administração, de marketing, são surreais, são absurdos. O cara manja demais, mas não sabe se expressar. Como é que fica?
Eu tive um caso numa empresa por onde eu passei, que tinha uma menina que era gerente de vendas lá, né? Que atendia as outras empresas, fazia as vendas lá. Sim. E ela vendia muito, mas ela era terrível, assim. E ela mandava uns e-mails para os clientes, às vezes nos copiava, que era vergonha alheia. Porque ela não era questão nem de formal ou informal. Era aquele formal ignorante, né? O formal, mas com erros de português, assim, Cláudio, escandalosos, daquele que você vê te dá até um embrulho no estômago. Coisa assim, absurdas. Não é uma coisa que assim, não, isso aqui é uma palavra difícil, qualquer um poderia errar. Não, perfeito. São coisas assim, absurdas, sabe, que é coisa de hoje com G, sabe? Assim, nossa, sabe, aqueles erros escandalosos, assim. Sim. E aí você fica se perguntando assim, nossa, aí uma vez a gente chegou pro diretor da empresa e falou, olha, essa menina está causando um estrago, ela pode estar vendendo muito, mas a imagem que ela passa da empresa é terrível, né? Porque ela escreve tudo escandalosamente errado. Então olha o prejuízo aí que você está de repente trazendo vantagem por um lado, mas o prejuízo que esse profissional está causando por outro lado. Sim, né? E Bruno, cara, que você tocou é uma coisa muito interessante. Porque se você olhar no passado, as empresas eram repletas de secretárias. Uhum. Então, todo gerente, todo supervisor, todo mundo tinha secretária. E essa secretária, eu vou puxar um pouquinho para a década de 80, eu tenho quase 50 anos. Ela precisava ter um domínio danado da datilografia. Sim. Então, ela tinha que digitar rápido. Então, vamos trazer para o computador. Digitar rápido e o domínio da língua portuguesa. Porque o gerente, o coordenador, seja quem for, não precisava enviar cartas ou e-mail. Uhum. Você tinha uma pessoa que era responsável por isso. Fazia isso por ele, né? Isso. Cada vez mais as empresas se tornam enxutas. Sim. Então, quem digita o e-mail é o próprio cara. É o gerente. Acabou essa mamata, né? Acabou a mamata. São poucos os cargos que tem uma secretária para isso, e era atribuído à secretária, né? Era atribuído a ela a questão de digitar rápido, de ter o domínio da língua, porque ela que digitava os documentos. Agora isso mudou. Agora, de um tempo para cá, isso mudou. E aí a gente vê esse problema. Então, você imagina, você quer fechar uma negociação com alguém, ou se você já tem um vínculo com o cliente, ou não, é um pré-cliente, e, cara, você envia um e-mail cheio de erros grotescos. E o que é pior? Não é só... Quando eu falo de língua portuguesa, as pessoas, às vezes... A língua portuguesa é uma língua, às vezes, bem complexa. Uhum, né? Uhum. Então, às vezes, o preciosismo, né? Eu não cheguei em casa, eu cheguei a casa, as regências e tal. A gente não está entrando nem nesse... Não vamos entrar nem nesse mérito. É um preciosismo, tá? Talvez seja um preciosismo. Ok. No que a gente fala da comunicação mais simples. Óbvio que essas questões de uma regência, de uma concordância, se você for fazer uma prova de um concurso, você precisa saber, você precisa dominar. Mas eu acho que o papo não é sobre isso. Então a gente precisa deixar esse preciosismo. Mas a gente pode deixar esse preciosismo de lado. Mas um domínio básico, até para que você faça que o outro entenda. Senão o cara não vai entender o que essa pessoa está querendo aqui. Não é? Você não precisa ser um Olavo Bilac, mas também... Perfeito. Não pode chutar o pau da barraca e... É porque o Olavo Bilac era um pé no saco, né? Mas enfim. Vamos combinar, né? Vamos combinar. O que eu fico mais impressionado, acho que esse paralelo que você fez com a década de 80 é perfeito, Cláudio, porque realmente você tinha uma estrutura ali que tinha pessoas dedicadas a fazer essa comunicação formal. Isso. E quando você passa para um cenário mais moderno, onde cada um escreve seu próprio e-mail, seu próprio relatório, seu próprio memorando, aí a gente começa a de repente ficar mais frente a frente com essas deficiências de formação que a galera tem, porque também foi levando ali o ensino fundamental e médio de qualquer maneira, e o camarada chega lá no mercado de trabalho totalmente despreparado. Verdade. Aí eu quero te fazer uma outra colocação. Hoje, eu tenho vivido isso no meu dia a dia enquanto profissional. Todo mundo trabalhando de home office. Estamos aí, estamos gravando dia 10 de setembro, em plena pandemia, apesar de que o brasileiro pensar que a parada acabou. Tá tudo numa boa.
realmente singular, né, Cláudio? Então, Singular, boa, tá singular. com gente morrendo aí, a rodo, mas a galera... Quase 130 mil mortos hoje, os números quase chegaram a quase 130. Mas, Mas obviamente, não há razão para preocupação, né? Está tudo sob absoluto controle. Então, assim, a gente de repente, tá mais... Assim, eu estava falando da pandemia. Nós estamos na pandemia e aí a gente usa muito mais de meios virtuais. Sim. E-mail, WhatsApp ou qualquer redes outro sociais, aplicativo, isso, né, que a galera utilize. Tem empresas que usam o Telegram, tem empresas que vai usar o próprio Teams para fazer a troca de mensagens ali na equipe. E aí, hoje eu estava falando sobre isso, né? Porque telefone sem fio dos infernos, porque na verdade você fala uma coisa, a pessoa entende outra, passa para outra, e quando chega lá na ponta já está tudo desvirtuado. Tudo. Falou. Quer dizer, a não compreensão ou não domínio, né, do bom português também amplia esse tipo de problema, né? Amplifica muito. E porque é piorar, né? As pessoas hoje não sabem escrever. Estou generalizando, as pessoas não sabem escrever. Porque não se escreve mais nada, se digita tudo. Então você tem ali, né? Você vai tudo no impulso. Pontuação é algo abolido. Para que pontuação e acentuação nas palavras? Para que isso? É uma grande bobagem, né? Você pontuar uma frase, você colocar acento nas palavras, cara, isso muda tudo. Eu até concordo com as pessoas, porque existem 4 tipos de porquê. Porque quando a gente fala, a gente tentar melhorar a fala é mais fácil do que a escrita. A escrita é uma grande vilã, né? Quando eu falo porquê, é porquê e ponto. Quando eu escrevo, tem 4 formas. Sim. Isso é um dificultador, né? Então, assim, há preciosismo na língua portuguesa? Há. Alguns alunos, às vezes, me perguntam, Cláudio, por que eu preciso saber que uma oração é subordinada, objetiva, direta, reduzida do infinitivo? Aí eu falo, meu irmão, também não sei, tá? Se você fizer uma prova para carreira militar, vai cair uma questão sobre isso. Ok. Mas para a tua vida, de uma maneira geral, é importante você interpretar o que está escrito aqui. Você entendeu que tá a mensagem ali? E a gente, Bruno, hoje, e eu acho que é um fenômeno do brasileiro, de uma maneira geral, é um desleixo muito grande com a nossa língua. Sim. Desleixo muito grande. Você falou que você estudou jornalismo. Às vezes eu pego, eu tô vendo uma televisão e o cara aparece uma legenda, né? Embaixo, escrito errado. Escrito errado, me dói também, Cláudio. Dói, cara. Assim, aonde... Por que você tem dúvida se berinjela é com J ou com G? Porque você vai no sacolão, tá com G, você vai no outro sacolão, tá com J, você vai no mercado, tá com G, você vai na feira, tá com J. Meu irmão, é com G ou com J? Fica na dúvida, cara. Não tem como ser. E aí, na hora de escrever, meu irmão, e outra coisa que eu tenho, assim, eu tenho percebido nesse período de pandemia, então eu tenho lido muito, né? Eu sempre li muito e tenho lido mais ainda, né? O brasileiro, eu estou generalizando, obviamente, né? Então, o brasileiro não gosta de ler. Não, mas isso é uma verdade. O brasileiro não gosta de ler. O brasileiro não gosta de estudar e não gosta de ler. Sim. De uma maneira geral. E assim, até um blog que eu seguia antigamente, que o título do blog brincava com isso, cara. Muito longo, não li. Muito longo, não li. É isso, né? A internet é isso. Né? E a gente tem, né, governantes que falam, né, que, pô, é muito, para que ler algo muito longo? Esse livro é muita página, né? Vamos mudar os livros didáticos. Os livros didáticos têm muita página. Nossa. Aí a gente está numa fase ainda mais obscura, né, da nossa história, mas sendo governados por analfabetos funcionais. Exato. Não entremos na seara do debate político, senão isso aqui vai... A gente vai terminar às 2 horas da manhã. Enfim, para quem não sabe, a gente está gravando, são 22 horas, então assim, nós entraremos a madrugada dentro. Depois, uma quinta-feira, depois de um dia de aula, trabalho. Nossa, não me fale, amanhã cedo estamos na labuta. E amanhã estamos na labuta. E não é a proposta nossa também, não é um podcast para falar de política, não vem ao caso. Mas quando você vê esses tipos de coisa, é muito complicado, porque eu aqui embaixo preciso então ter esse conceito, né? Ter esse domínio da língua. E eu costumo dizer também, cara,
ter o domínio da língua não quer dizer que você vai ser rico, né? Senão todo professor de português era rico. Não é por aí. Mas é o que você falou, voltando ao início dessa pergunta. É o telefone sem fio. Você inicia uma comunicação equivocada e ela vai replicando cada vez pior. Cada vez pior. Quando vai lá no final, não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver com a ideia. E aí, entra também, de uma forma indireta, mas que tem a ver, a fake news, cara. Olha aí. A fake news, porque assim, eu falo tanto com meus alunos, cara, dá uma olhadinha, pesquisa. Vocês têm a ferramenta do Google, cara. Vê se aquilo ali realmente é verídico. Não sai replicando aleatoriamente, cara. Você vai propagando. Teria desculpa pro camarada dizer assim, não tem como me informar sobre alguma coisa. Né? Exato. E aí eu vi coisas, eu dando aula, entenda bem, que eu vou falar agora na defesa de Jean Williams, não. Não estou defendendo ninguém. Sim. Mas só para você entender o absurdo. Começaram a replicar à época, acho que faz uns 5 anos isso, que o Jean Williams tinha um projeto para modificar textos da Bíblia. Meu irmão, isso é impossível. De onde você tirou isso, né? Cara, e começaram a replicar, tá vendo? E aí começa ataque homofóbico, uma série de coisas. Assim, você tá entendendo os absurdos? Pessoas, caramba, as coisas que não fazem nem o menor sentido, no entanto... Exato, isso que eu quis dizer, uma coisa que não faz nem o menor sentido. Como se tivesse domínio pela Bíblia. Pelo amor de Deus, isso aí não tem nada a ver. Sim. Então é isso que acontece. É o que você acabou de falar. As pessoas, o analfabetismo funcional, porque a gente costuma o analfabetismo básico, é aquele camarada não sabe ler, não sabe decodificar o código, porque toda língua é código. Sim. Então eu não sei decodificar o código, então eu não sei ler, posso assinar o nome ali, um desenho, né? Eu faço o desenho do meu nome, a minha assinatura é o desenho do meu nome, mas esse é o analfabeto, ponto. Pior analfabeto funcional, que é o cara que já se formou, o cara tem ensino superior e é analfabeto funcional, Bruno. Acho que esse é o pior caso mesmo, né? O cara que, esse é o pior. Supostamente ele estaria decodificando o código, mas ele tá fazendo errado, né? Cara, tu imagina um médico, você imagina um médico que tenha um problema de analfabetismo funcional. Não, e já conheci alguns. Já conheci alguns. Eu tô falando de médico. Agora, do que tem técnico de enfermagem, que tem, né? Que a gente tá falando que não interpreta. Você vem ali, o cara não sabe interpretar. E é muito complicado. Muito bem, senhores. Esse foi o Talk to Biz dessa semana. Esse bate-papo com o Cláudio Drummond, ele não termina por aqui. No próximo episódio do Talk to Biz, a gente continua com essa conversa que tá muito rica, muito bacana e muito interessante. Então não deixem de acompanhar também o episódio da semana que vem, onde a gente conclui esse bate-papo com o professor de língua portuguesa, Cláudio Drummond. Mas por hoje, a gente fica por aqui. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. Podem me adicionar, mandar o feedback de vocês, mandem perguntas também para serem respondidas aqui nos nossos episódios semanais. Não deixem também de assinar o feed desse podcast. Você nos encontra nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Se você é usuário Apple, no aplicativo de podcast do iPhone. Se você curte ouvir os seus programas e sua música pelo Spotify ou pelo Deezer, também é só buscar por Talk to Biz ou diretamente no Anchor, anchor.fm/talktobiz, ou nos nossos endereços talktobiz.com ou talktobusiness.com.br. Não deixem de acompanhar as nossas atualizações semanais. É isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.